Pai do Senhor, presbítero João Batista, temos alguns assuntos polêmicos. Polêmico por gente boba, gente sem conhecimento, por pessoas mesquinhas, pessoas hipócritas, a respeito de contribuir, a respeito de dar, a respeito de pagar dízimo, devolver o dízimo, não é verdade? Mas nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada, tá? No capítulo 9 de Coríntios, 1 Coríntios 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, aqui fala sobre a liberdade e o direito dos apóstolos, dos pastores, dos líderes de igreja. Capítulo 9, versículo 7 em diante diz assim, quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, quem apacenta o gado e não come e não bebe do leite, ainda diz assim, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha. Porventura Deus tem cuidado de bois? Ou não está certamente falando por nós? Está escrito porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Não é assim? Então, se nós, no versículo 11, se nós semeamos, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recebamos as carnais. Ele está falando de dízimo, de oferta, de sustento. Se eles entregam de Deus para vocês, eles têm que receber de vocês para poder viver, para poder comer. Até porque o líder de uma igreja ele precisa comer. Ele tem filho, ele tem esposa. E existem uns idiotas por aí que dizem que não é para pagar dízimo. O homem de Deus tem que trabalhar e não é para comer. Não zela pelo seu pastor. Quer que ele ande sem roupa, né? Igual um mendigo, mora debaixo de uma casa velha, viva de esmola. Que conversa mais fora de lógica é essa? Leia o capítulo 9 de Coríntios, né? Aí alguém diz, não, isso é só coisa da lei, só está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus disse assim, olha, todos me roubam, os homens me roubam, e por isso eles são amaldiçoados. Aí a Bíblia diz, traz os dízimos e as ofertas e faça prova de mim, que eu vou abrir as portas, eu vou abençoar. Será que essa sua pobreza miserável, que você não vai para frente, será que é porque você não está dando crédito à palavra de Deus? Vamos lá para antes da lei. Dizem que o dízimo só está escrito na lei. Você já leu aqui Gálatas capítulo 6, versículo 6? Leia lá. O que é que está escrito? Eu vou ler para vocês. Diz assim, reparta aquele que ouve a palavra, que é instruído, que reparta com o que está instruindo. Aquele crente, os crentes que estão ouvindo a palavra de um líder de igreja, que reparta tudo que ele tem, reparta com aquele líder. Reparta. Aqui está falando de dízimo. Está falando de ajudar o obreiro. É isso mesmo. Lá no capítulo 25 de Êxodo, quando Deus chama Moisés para subir o monte, para entregar as leis, as tábuas da lei, você sabe o que foi a primeira coisa que Deus pediu? Ouro, oferta. Está escrito lá no capítulo 25, versículo 1, leia lá na sua Bíblia, meu irmão. É isso mesmo. Deus disse assim, Moisés, sobe aqui no monte. Moisés subiu, quando ele chegou lá, ele disse assim, Moisés, disse para o povo trazer ouro, trazer dinheiro, trazer oferta. Naquele tempo era ouro, era prata, era cobre. Diz para o povo trazer, porque a minha obra precisa. É verdade. E hoje a obra de Deus não precisa? Os bancos da igreja, o púlpito, as cadeiras, pagar água, pagar luz, comprar comida para o obreiro que está lá na frente trabalhando. Ah, mas nós estamos na nova lei. Pois é, o apóstolo Paulo aqui está falando da nova lei. Está falando da lei que nós estamos nela, não é da antiga. Mas alguém diz assim, não, mas isso aí foi entregue por Moisés lá na lei. E antes da lei, 450 anos antes da lei, no tempo de Abraão,
No capítulo 14, eu vou ler aqui para vocês, eu vou dizer onde é que está aqui para vocês. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Né? Melquisedeque chegou, falou que Abraão era um homem abençoado. Você sabe o que Abraão fez? Pagou todos os dízimos para Melquisedeque. Isso 130 anos antes da lei de Moisés. Antes da lei. No tempo da promessa, já se pagava dízimo. Jacó pagou dízimo. E quem era esse Melquisedeque? Jesus é de qual linhagem? Jesus é da linhagem de Levi? Não. Não é da linhagem de Levi nem de Moisés. Jesus é da linhagem, está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 6, que Jesus foi ordenado a sacerdote, não no tempo da lei, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque que Abraão, antes da lei, pagou o dízimo para ele. Se Jesus é da ordem de Melquisedeque e Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, e essa é a igreja de Jesus? Jesus não está fazendo a mesma ordenação para você trazer os dízimos, trazer as ofertas. É isso mesmo, meu amigo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, não sabeis vós, aqui o versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que está no templo? Come. O que administra, eles comem. E quem foi que deu essa ordem? Quem deu essa ordem foi o próprio Jesus Cristo. O versículo 12, capítulo 9, versículo 12, diz assim, se outros participam desse poder sobre vós, por que não jamais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Assim, o versículo 14 diz assim, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Jesus Cristo que ordenou. Você sabe que o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele disse para os fariseus, olha, vocês pagam o dízimo do endro, do coentro, da cebola, dessas coisas todas, vocês pagam o dízimo de tudo. Vocês são fiéis nos dízimos de tudo. Mas vocês não têm amor. Está faltando o amor. Está faltando que vocês ajudem os pobres, os necessitados. Aí Jesus disse assim, olha, vocês, leia lá o capítulo 23, versículo 23, ele disse assim, façam essas coisas, mas não deixem de fazer as outras. Vocês paguem os dízimos. Jesus disse assim, paguem os dízimos, mas não deixem de praticar o amor. E Jesus Cristo que ordenou. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, no capítulo 9, né, no capítulo 9, versículo 14, que foi o Senhor Jesus que ordenou que se pagasse. É porque aqui o Paulo não colocou a palavra dízimo, mas colocou oferta, dinheiro, sustento, salário. O apóstolo Paulo, se você ler as epístolas de Paulo, o apóstolo Paulo ganhava salário da igreja para ajudar outras igrejas. Então, o que semeia, ele tem que colher. Semeia bens espirituais, ele tem que receber bens materiais de você. Para você ser abençoado. Quem dá com alegria é abençoado. Quem mais dá, mais recebe. É o que a Bíblia diz. Isso é Novo Testamento. Essas pessoas usadas por Satanás, que ficam aí postando na internet, dizendo que dízimo é coisa só do Antigo Testamento, eles precisam ler as epístolas de Paulo. Precisa ler o que Jesus falou para os fariseus no capítulo 23, versículo 23. Jesus que disse, vocês façam essas coisas, mas não deixem de fazer as outras. Ou seja, pague os dízimos. Capítulo Mateus 23, 23, Jesus disse para eles, olha seus hipócritas, vocês pagam os dízimos, mas não deixem de praticar o amor. Leia a Bíblia, meu irmão. Aqui é o presbítero João Batista trazendo uma lição a respeito dos dízimos, para você ser abençoado. Isso é para você ser abençoado. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é quem está tomando conta da obra. Para você ser abençoado. Por isso é que a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Leve para a igreja. Lá o pastor sabe repartir para quem necessita. Ele tira o dele também. E assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe. Espero que você seja muito abençoado.